sabidonas maravilhosas, muito bom dia! Vamos entrando, sejam todas muito bem-vindas a mais um episódio do nosso clássico Café das Sabidonas, que acontece todas as segundas e quartas-feiras, sempre às 7h30. E sexta-feira nós temos o nosso Expresso Duplo com o Silvinho, também às 7h30. Sejam todas muito bem-vindas. Hoje é um assunto que vocês pedem muito sobre prescrição cosmética. Nós vamos falar um pouquinho sobre prescrições de produtos industriais e produtos magistrais. Vamos entrando, maravilhosas. Bom dia. Bom dia, Andressa. Bom dia, Vivi. E eu trouxe algumas estratégias aqui, principalmente conhecimento, para que você não erre mais. E caso você pegue, né, um erro de terceiros, aí você saiba se comunicar também, para que você possa estar estabelecendo junto com outro profissional uma linha de raciocínio aí para essas prescrições, tá bom? Porque sim, nós vamos pegar prescrições de outros profissionais muitas vezes de uma forma completamente errada, e você vai precisar saber se comunicar com esse outro profissional aí, tá bom? Vamos entrando, eu tô terminando de me arrumar aqui junto com vocês, ó, colocando meu brinco, entendeu? Bom dia, Thaís, Pamela, maravilhosa. Quero agradecer vocês, antes de iniciarmos o nosso assunto aqui, quero agradecer imensamente o carinho de vocês por avaliarem lá o nosso Spotify, de todas vocês que compartilharam ali, que vocês estão escutando o nosso Spotify durante todo o ano, né? Olha aqui até... a quente aqui que é o sol, deixa meu ar fazer o trabalho dele aqui, Jesus. Muitas de vocês compartilharam ali, agora o Spotify tá com aquele, o final do ano, né, que a gente compartilha os melhores podcasts, as músicas mais escutadas, e vocês compartilharam muito ali, quero agradecer de coração todas vocês. É muito importante para nós esse reconhecimento de vocês, e principalmente porque a gente nunca sabe como que o nosso conteúdo está impactando vocês aí que estão desse lado, né? Nós conseguimos mensurar por números de visualizações, muitas vezes pelo YouTube, números de inscritos, pelo Spotify também, né? Número de inscritos ali no Spotify, mas é importante para nós que vocês também compartilhem ou me mandem por direct, porque a gente ama saber, tá bom? Deixa eu pegar meu óculos aqui, e vamos lá, meus amores. De vocês que estão aqui, eu quero saber quem de vocês já prescreve. Eu vi que tem muitas sabidonas por aqui, né, da nossa comunidade, então obviamente as meninas já prescrevem aí. Mas quem está aqui pela primeira vez, né, ou tem alguma dúvida sobre prescrição de produtos cosméticos, ou também sobre prescrições magistrais, já coloca aqui nos comentários que a gente vai falar sobre isso, tá? Eu anotei alguns pontos aqui para falar para vocês. Nós vamos iniciar falando sobre data, tá? Data da sua prescrição. Thaís, maravilhosa. A gente vai falar quem pode, quem não pode, tá? A gente vai chegar em todos esses tópicos aí. O primeiro que eu trouxe para vocês aqui é sobre a data da prescrição, tá? Quando a gente fala sobre saber fazer uma prescrição de produto magistral, a gente não está falando só sobre a formulação em si. É sobre toda a estrutura daquela prescrição que você precisa enviar. Luíse, maravilhosa! Essa mulher é gata pra caramba, hein? É sobre toda a prescrição que você precisa enviar para a farmácia, tá? Deixa eu prender meus cabelos, que eu me torno outra pessoa de cabelo preso, tá? Consigo raciocinar melhor, entendeu? E tá um calor aqui. Minhas amigas, o sul é 8 ou 80, você tá entendendo? Ou é um calor do cão, ou é um frio do cão. Não existe meio termo pro Rio Grande do Sul. Então vamos lá. Data, tá bom? Por que eu trouxe a data para vocês? Porque isso faz parte de uma estrutura de prescrições magistrais. Muitas vezes nós não colocamos datas e aquela paciente, ela fica repetindo aquela formulação, às vezes passou anos daquela formulação e ela segue fazendo a mesma prescrição. E isso prejudica não só o tratamento, como pode colocar a saúde da pele dela em risco, tá bom? Bom dia, Lili, maravilhosa, Poli. Bom dia, meninas. O que acontece? O ideal, e aqui a gente já falou isso em outro café, eu acredito que, por isso, trabalhar com farmácias parceiras, farmácias da sua confiança, as quais você vai entrar em contato com as farmácias, vai dizer, olha, eu vou começar a indicar o trabalho de vocês, qual o caminho disso, né? Você vai entrar em contato com a farmácia, provavelmente vai desenvolver alguns produtos para o seu uso próprio, para testar a qualidade do produto, para testar o atendimento da farmácia,
um compilado, né? As alunas do curso Fórmula Home Care têm lá uma aula específica sobre isso, como fazer parcerias com farmácias de manipulação. Afinando ali o seu relacionamento com essa farmácia, você vai entrar em contato com a farmacêutica responsável e vai dizer, olha, eu vou começar a encaminhar as minhas prescrições para cá, mas tem um porém. Eu gostaria... Ai, eu tô toda descabelada da outra câmera. Eu gostaria que as pacientes seguissem exatamente a prescrição e caso venha na prescrição que não é para responder, para fazer essa receita após 30 dias, eu gostaria de ser avisada caso ela tentasse fazer essa prescrição novamente. O ponto é que, bom dia, Mayra. O ponto é que muitas farmácias ignoram a data, tá? E a paciente ela vai fazer a primeira vez, ela faz a segunda, terceira, quarta, quinta, às vezes passou 6 meses e a paciente ela está lá com aquela mesma receita fazendo a prescrição. Por isso, trabalhar com farmácias parceiras e colocar a data embaixo do seu receituário, você vai escrever o seguinte, ó, lá em cima então, tá? Isso aqui é estrutura de prescrição, as alunas do curso Fórmula Home Care têm, mas eu resolvi trazer esse conteúdo aqui mais para esclarecimento aí para vocês e também para que muitas meninas que ainda não são do curso Fórmula Home Care abram um olho nas prescrições aí, tá? Então lá, ó, receituário, tá? Receituário, prescrição, nome do paciente, ao lado você vai colocar a data com ano. Então dia 2/3/2025, né? Agora nem sei que dia é hoje, gente. Meu Deus, é dia 8. Meu Deus, olha, a gente chegou em dezembro, irmãs. Vencemos. Estamos vencendo. Dia 8/12/2025, beleza? Lá embaixo da sua prescrição, você vai colocar observação. Não repetir novamente essas formulações. Caso essa paciente ela venha tentar a fazer de novo essa prescrição com a farmácia, o ideal é que a farmácia avise ela, olha, tem uma observação aqui que você não pode repetir essa formulação, você já fez ela uma vez, o ideal é você contatar a profissional que te fez essa prescrição. É isso que eu faço com boa parte das minhas pacientes aí, tá bom? Principalmente quando nós prescrevemos máscaras de manutenção, algum tipo de ácido para o skincare, mesmo que pontual. Então ali tem um prazo para ela utilizar aquele produto. Após isso, ela precisa retornar ao consultório para que nós possamos reavaliar a pele dela e ver se ela continua ou não com aquele produto, se nós precisamos ajustar a concentração, a dosagem, a forma de uso. Então tudo isso. E por que colocar essas observações ali, Grazi? Mas mesmo com essas observações, a farmácia pode fazer? Pode. Mais uma vez, por isso que é importante vocês trabalharem com farmácias parceiras. Lá no início, bom dia, Franzinha maravilhosa! Lá no início, quando eu ainda não tinha um relacionamento bem estreito com a farmácia, isso acontecia. Aí eu falei uma vez, falei 2 vezes, na terceira vez eu falei assim, ó pessoal, isso tá acontecendo, eu não tô gostando, e se não mudar eu vou tirar a indicação de vocês daqui. Então, ou a gente estreita os nossos relacionamentos, né, ou eu vou tirar os meus pacientes da farmácia. O que vocês acham que eles preferem? Avisar que a paciente precisa atualizar a formulação, né, a prescrição, ou simplesmente perder os pacientes ali? Eles preferem avisar. Então tenham um pouco mais de paciência e persistência com as farmácias que vocês escolheram ali. Lembrem-se também que são muitas pessoas, né? Eles recebem muitos contatos por dia. Quando você tem uma demanda específica, então, por exemplo, hoje eu tenho tenho farmácias de todo o Brasil, né? Mas eu tenho sempre uma atendente em cada farmácia que é só comigo e com os meus pacientes, entende? Então, isso facilita a comunicação. Mas, quando nós estamos iniciando e quando eu estava iniciando, não tinha uma vendedora exclusiva minha, entendeu? Cada hora era alguém da recepção que caía lá e aí eu tinha que explicar todo o caso de novo e etc, tá bom? Mas, dado um momento, isso vai dar certo, tá bom? Bom dia, Rita! Olha, a Gleice acabou de entrar aqui. Bom dia, maravilhosa. Então, a data ficou claro para vocês aqui. Nome da paciente lá em cima, data, ok? A data ali e uma observação lá no rodapé. Observação. Obrigada, Silvinho. O Silvinho deve estar correndo, ó, que colocou do jeito dele aqui, mas tá tudo certo, tá? Bom dia, Lívia, maravilhosas. Então, você vai colocar lá no rodapé, observação, não repetir essa prescrição após 30 dias.
E na consulta, eu acredito que grande parte dos erros que acontecem durante o tratamento, ele vem da falta de comunicação. E eu digo não só no tratamento, né? A falta de comunicação, hoje, apesar de termos acesso aí a muitas ferramentas, né? Internet, diversos meios que facilitam a nossa comunicação, ainda hoje a falta de comunicação clara e específica é um grande erro em todos os nossos relacionamentos, né? Os nossos relacionamentos familiares, os nossos relacionamentos amorosos, de amizade, de empresa, de negócios, de patrão e funcionário. Então a comunicação, ela é um ponto muito sensível. Eu costumo dizer que boa parte dos erros que acontecem durante o tratamento, eles poderiam ter sido avisados se você estabeleceu uma comunicação clara e específica. Explico isso para vocês. Eu, Grazi, durante a consulta, eu falo muito, mas assim, eu já sou tagarela com vocês aqui. Vocês imaginem numa consulta onde a paciente está pagando R$400 ali para ouvir o que eu tenho que dizer para ela sobre aquela disfunção que ela está tentando tratar, ok? Então é uma aula mesmo que eu dou ali para a paciente. Só que, enquanto eu estou falando com ela, eu estou anotando todos os pontos importantes. Então, por exemplo, fulana, eu acredito aqui que num primeiro momento, eu nunca dou uma previsibilidade, vocês já sabem disso. Então, fulana, num primeiro momento eu não tenho como te dar uma previsibilidade do tempo de tratamento, mas a partir da segunda sessão eu consigo prever um pouco melhor há quanto tempo, né? Há quanto tempo nós vamos ainda nesse tratamento aqui. Daí eu já coloco lá na prescrição dela, né? Tempo de tratamento. Sobre as suas prescrições magistrais, eu gostaria que você não repetisse essa formulação, porque nós estamos trabalhando ali com alguns ácidos específicos. Então, no seu retorno, nós vamos atualizar essas formulações. Caso você siga usando essas prescrições aqui, você corre o risco de agravar a sua disfunção dermatológica. Ponto. Ela já está avisada que não é para ela repetir aquelas formulações que ela pode agravar a disfunção na pele dela. Você acha que a paciente vai ser doida de ir lá na farmácia e querer repetir a formulação à toa? Não, né? E eu já anoto aqui também, olha, não é para repetir a prescrição magistral. Quando eu envio o plano para a paciente, aquele plano bonitinho que nós mandamos lá com os produtos, tipo de pele da paciente, etc. As alunas do curso Fórmula Home Care já fazem isso. Vai estar descrito lá. Pontos que conversamos em consulta. Vai estar tudo bonitinho lá. Quando que é para ela retornar, se é ou não para ela repetir a formulação, como que vai ser o plano de tratamento dela, a fase 1, a fase 2, a fase 3, para ela entender que existe uma sequência de tratamento, tá entendendo? Então, a comunicação, ela precisa ser clara e objetiva junto da sua paciente ali naquele momento da consulta. Para depois ela não dizer assim, mas ninguém me avisou. Mas eu repeti a prescrição, a formulação porque ninguém me avisou. Não, amor, avisei e te mandei escrito, entendeu? Então aqui você cria essa comunicação e também você consegue se conectar mais com a sua paciente no ponto de confiança. Vai estabelecer esse ponto de confiança com a sua paciente. Bom dia, Carlinha. Tudo bem? Será que tem alguém que precisa ouvir alguma coisa? Tô doida. Não ouviu aqui, não? Será que alguém apertou aqui? Eu, hein? Enfim. Tá? Então, a comunicação, beleza? Para que não pegue a sua paciente de surpresa aí e que de fato ela esteja avisada. O que eu, Grazi, faço, né? Eu atendo muitas pacientes que são minhas pacientes de 1950, são minhas pacientes antigas, né? Com essas pacientes, muitas delas, eu já fiz o tratamento da pele dela. É uma pele que está em manutenção e ela não precisa obrigatoriamente estar retornando no consultório a cada 2, 3 meses ali. O que eu faço com essas pacientes? Olha, eu não vou colocar data aqui na sua prescrição, tá bom? Você pode seguir fazendo esses produtos, mas quando trocar a estação, tu sabe que é a hora de trocar os produtos, porque a tua pele não vai dar conta de usar esses produtos do verão no inverno e vice-versa. E isso basta, tá bom? Geralmente, depois de algum tempo, eu não tô tendo mais problema com isso, né? Mas, quando as pacientes, elas não te conhecem, não conhecem o seu sistema de... agora eu não acredito que eu fiz uma coisa dessas. Voltei aqui com vocês. Gente, não acredito no que eu fiz aqui no outro.
na gravação, cara, não é possível. Putz, eu vou ter que depois salvar essa daqui. Eu deixei salvando 15 minutos sem o microfone ali. A gente trocou o microfone. Ave Maria, não posso estar acreditando. Enfim, deixa eu só conferir os outros botões aqui. Agora foi, tá? Depois eu uso essa daqui mesmo. Bom, buenas, falando sobre a data aqui, ok? Data da nossa prescrição magistral. A observação lá no rodapé sobre não prescrever novamente aquela formulação, certo? E também, depois eu vou ter que, acho que, pegar a gravação de um e colocar no outro. Ai, não acredito, gente. Fiquei chateadíssima aqui, porque deu 16 minutos de gravação sem áudio. Ai, Deus. Tá. A data lá em cima, observação no rodapé, comunicação clara e específica com a sua paciente na consulta. Essa parte ficou ok pra vocês? Entenderam aqui? Vocês já faziam dessa forma? Me contem aqui. Bom dia, Lu. Bom dia, Maiara, Carlinha. Bom dia, meninas. Vocês já faziam dessa forma que eu estou falando aqui pra vocês? Acredito que muitas alunas do curso Fórmula Home Care, sim, né? Outro ponto, formulações, tá? Formulações. Vamos falar sobre formulações agora. Falando sobre a data, informação do rodapé e comunicação clara e específica com a sua paciente. Agora nós vamos falar sobre a prescrição em si. Muitos erros, eu cheguei no andar da carruagem. Tá, chegou já acontecendo, né? Muitas profissionais, tá? E eu acredito que isso, agora cursando farmácia, tem algumas cadeiras que eu penso assim, cara, algumas matérias, né? Em algumas cidades fala matérias, aqui no sul a gente fala cadeiras. Em algumas matérias, eu penso assim, cara, essa daqui devia ser uma matéria obrigatória para profissionais que prescrevem tanto produtos de uso tópico quanto produtos de uso oral. Isso aqui deveria ser obrigatório, não só para a área da farmácia, mas para todas as pessoas que fazem, que têm o poder de prescrição ali. Porque nós pegamos, infelizmente, muitos erros nessas prescrições aí e principalmente de querer colocar tudo numa única formulação. Então vamos lá. Você está desenvolvendo a prescrição ali da sua paciente, você colocou o nome dela, a data, a informação do rodapé. Beleza, nós vamos construir agora o creme personalizado da pele dela, ok? Primeiro ponto aqui que você precisa entender, nem tudo você vai conseguir tratar nesse primeiro momento na pele da sua paciente. Você vai ter que ir por partes. E aqui, esse é o ponto. Claro que a gente vai olhar a pele como um todo, vai tratar globalmente, etc. Mas ao desenvolver uma prescrição magistral, você precisa ter um foco, um objetivo daquela formulação. Você não pode sair colocando ali, como eu vejo muitas vezes, 7, 8, 9, 10 princípios ativos naquela composição. Isso é um erro clássico, já falei em vários outros cafés para vocês. As alunas do curso Fórmula Home Care têm acesso a esses conteúdos e eu repito isso sempre, porque isso é um erro que acontece muito. E aí você vê que quando eu pego prescrições assim, automaticamente essa pessoa não sabe prescrever. A primeira coisa que eu pego na minha cabeça. Por que não separa esses princípios ativos em produto diurno e produto noturno? Por que não diminui a carga química daquela pele, distribui um pouco melhor esses princípios ativos ao longo da rotina dessa paciente? Será que a gente precisa mesmo colocar 8 princípios ativos em um único produto? Não precisa. E te digo mais, provavelmente a base não vai suportar, provavelmente vai ter incompatibilidade não só de princípios ativos, mas também de pH de estabilidade daquela formulação. Provavelmente a farmácia não vai te avisar sobre isso, vai simplesmente colocar lá e é isso que me pediram e é isso que eu vou fazer, tá bom? Porque aqui a gente entra também num ponto sensível do farmacêutico, quando, por exemplo, assim, eles não têm o princípio ativo, aí eles vão entrar em contato. Olha, a gente não tem esse princípio ativo, eu sugiro tais e tais princípios ativos para essa substituição, ok? Ok. Agora, quando ele tá lá no sistema dele, né, que ele coloca toda essa formulação, às vezes o próprio sistema apita para ele, esses produtos aqui são incompatíveis, esse pH é incompatível, tudo isso, pessoal, é digitalizado ali, já vai apitar para ele e ele vai avisar você, olha,
E esses princípios ativos que você colocou aqui, eles não conversam entre si. Quem sabe você faz tais e tais substituições, porque isso ele tá vendo lá na hora, ok? Mas nem tudo aparece para eles lá. Porque o que acontece? A formulação, né, o processo de desenvolvimento e criação de uma fórmula, ela é infinita. O sistema não tem tudo que pode ou que não pode ali. Muitos princípios ativos que foram recém-lançados, ou até mesmo os princípios ativos que já são consagrados no nosso mercado, eles não têm tudo de como que você pode criar uma formulação lá. E a incompatibilidade, muitas vezes, ela acontece na hora da formulação, na hora que o manipulador está desenvolvendo aquela fórmula, e não no sistema em que ele tem as informações. Tá entendendo? Deixa eu ver o que vocês colocaram aqui. Recebo muito na minha farmácia esse tipo de receita, muitas coisas. Andressa, manda pro curso. Manda pro curso, tá bom? Bom dia, vejo muito isso também nos NutriCosmetics, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Fê, direto acontece, às vezes entro em contato e muitas das respostas é dizendo que eu quero desse jeito, exatamente. E aí o que acontece? É por isso que eu digo, né, as pessoas, primeiro de tudo, elas não respeitam o farmacêutico como elas deveriam, tá? Pô, é o cara que tá formulando lá, né? Sobre compatibilidade, incompatibilidade, ajuste de pH, e aí esse é o ponto. Muitas vezes as meninas, elas vêm, né, no curso, olha, o farmacêutico disse que não tem esse princípio ativo e tem assado. Eu falei assim, olha, escuta o farmacêutico. Se ele não tem tal princípio ativo e te ofereceu outro, é porque ele provavelmente é um mecanismo similar ao que você busca, mas confere, baixa a ficha técnica e confere aquele princípio ativo. Então aqui a gente está falando sobre não carregar aquele produto de tantos princípios ativos. Você vai colocar ali, por exemplo, 5 princípios ativos na rotina diurna. Tá mais do que bom, tá mais do que bom. Vai distribuir 5 princípios ativos na rotina noturna, 2 princípios ativos no sabonete, não tem necessidade de ser mais do que isso, tá bom? Máscaras de manutenção, mais 2, 3 princípios ativos. Tá feita aqui a sua rotina skincare, tá entendendo? Então não tem por que colocar. Quando eu pego essas prescrições assim, a primeira coisa que você consegue desarmar o profissional ali é perguntar qual é o seu objetivo com essa formulação. Ah, eu quero tratar X, Y, Z. Não, amor, objetivo número 1 é aqui, essa formulação. Qual é o seu objetivo com essa formulação? É ter uma ação mais antioxidante? É ter uma ação mais de fotoproteção à luz azul? Reposição de barreira, nutrição e hidratação? Qual é o seu objetivo dessa formulação? Nós podemos sim agir por diferentes mecanismos naquela formulação, mas ela vai ter um objetivo que vai se sobressair do restante. Então eu estou aqui desenvolvendo um produto de uso diurno com o foco principal de reposição de barreira, onde eu quero ter também uma fotoproteção ali de luzes azuis. Ponto. Você vai conseguir falar, porque eu quero aqui de reconstrução de barreira, proteção luz azul, eu quero também que ele já trate o melasma globalmente, porque elas vão lá, elas querem tratar o melasma agindo em todos aqueles mecanismos que conhecem, né? E não é por aí, pessoal. É uma coisa de cada vez. Então você precisa entender o objetivo principal da sua formulação. Esse é o ponto. E aqui, meus cabelinhos estão arrepiados, estou sem um grampinho aqui para colocar. Cadê o cabelo? Então você precisa entender isso, tá bom? Isso vai evitar, inclusive, o agravamento do quadro da disfunção da sua paciente. Porque quanto mais princípios ativos, isso a gente já falou, maior a carga química daquele produto que você está desenvolvendo, maiores são as chances de você causar, inclusive, uma intercorrência pós-inflamatória aí uma intercorrência de acne cosmética devido a tanta carga química aí dos produtos das suas pacientes. Fez sentido para você aqui? Então, vamos lá. Nome, data, tá bom? Informação de rodapé, descrição da sua formulação. Grazi, qual é o ideal de trabalharmos aqui? Quantos princípios ativos? Pessoal, não tem por que colocar mais do que 5 princípios ativos. Não tem. Juro pra você, não tem. Muitas vezes, quando a gente analisa o poder aquisitivo da paciente, entende, essa paciente aqui ela só pode investir em um único produto. Rotina skincare minimalista é o que eu mais trabalho dentro do consultório. Eu resolvo a vida da paciente com um único produto. Um produto de cada vez.
Não tem por que ser diferente. A não ser, óbvio, que a gente pegue uma paciente, né, que tenha um poder aquisitivo maior e que goste dos produtos cosméticos, né? Eu atendo muitas influencers também, elas ganham muitos produtos, então a gente leva um pouquinho mais de tempo para organizar toda aquela bagunça delas ali, ok? Mas se é um tratamento de alguma disfunção dermatológica específica, uma acne, um melasma, uma dermatite, um produto bem feito e bem formulado, uma máscara de manutenção e um sabonete, dão conta do recado. Você não precisa mais do que isso, tá? De 4 a 5 princípios ativos na mesma formulação, assim, máximo do máximo, 6, tá bom? Pra vocês terem aí. Mais do que isso, é completamente desnecessário. Completamente desnecessário, tá? Até hoje eu não entendi a lógica, eu queria muito, juro pra vocês, entender a lógica daquele sabonete com 13 princípios ativos, 13 princípios ativos, né? Não entra na minha cabeça um trem desse, tá bom? Não entra na minha cabeça um trem desse. Então falamos aí sobre nome do paciente, a data que fica lá em cima, as informações de rodapé, a descrição dessa formulação e agora nós vamos falar sobre pH da sua formulação, que também dá muita confusão, tá? A estrutura de como desenvolver a formulação específica, isso é curso, né? Isso a gente já tem dentro do curso Fórmula Home Care, lá as alunas sabem, tá? Lá no módulo de cosmetologia. Aqui a gente tá na estrutura da prescrição e a gente já vai entrar na parte ali de nutricosméticos e também produtos industriais, tá bom? pH da formulação, tá? O pH da formulação, pessoal, também é onde acontece um dos principais erros, ok? A gente sabe que existe uma faixa de pH, quanto mais ácido aquele produto, mais ele vai estar ali degradando lipídios, proteínas, né? Ele vai estar diminuindo o nosso extrato córneo, vai estar tendo uma ação de renovação, ok? Quanto mais alcalino esse produto, ele vai aumentar ali o poder de umectação, de hidratação ali da nossa pele. Mas a gente precisa pro dia a dia manter o pH fisiológico. Presta atenção aqui. Nós precisamos manter a pele o mais próximo possível do pH fisiológico para que você não fique toda hora desestabilizando esse pH. Então, por exemplo, durante o dia você está usando um pH extremamente alcalino, lá na faixa de 7, 8, aí de noite você usa um produto extremamente ácido na faixa de 3,5, 4 e a sua pele fica assim, ó. O pH da sua pele fica bem louca. O que acontece? Acne cosmética, sensibilidade, dermatite, descamação, vasodilatação, pode dar reações alérgicas, porque você está fazendo isso aqui com o pH o tempo inteiro, certo? Mas você não precisa sinalizar ali pH fisiológico na fórmula, você não precisa fazer isso, tá bom? A própria farmácia, quem está desenvolvendo ali a formulação, ela vai achar o pH ideal daquela fórmula, que nem sempre é exatamente o pH fisiológico. Às vezes ele é um pouquinho a mais, às vezes ele é um pouquinho a menos. Ela vai encontrar dentro daqueles princípios ativos que você prescreveu, ok? O pH, o melhor pH para aquela formulação em específica, certo? Salvo exceções onde você quer um pH específico. Então, por exemplo, estou desenvolvendo ali uma máscara de manutenção, onde o principal objetivo dela é ser uma máscara de renovação, acelerar o processo de renovação da pele, ok? Então, se você quer uma ação de renovação, você precisa diminuir, mexer um pouquinho nessa faixa de pH. Então, nós vamos trabalhar ali na faixa de pH 3,5, 4, 4,5, mexer nessa faixinha para ela ser um produto de renovação. Aí você sinaliza o pH que você quer, ok? Fora essas exceções específicas e também de sabonete, qual é o pH do sabonete que você quer, se você quer ele mais acidificado ou se você quer ele mais próximo ao pH fisiológico, salvo exceções de produtos específicos e sabonetes, o restante você não precisa sinalizar, porque o farmacêutico responsável vai encontrar o melhor pH para aquela formulação. Tá entendendo? Fez sentido para você aqui? Porque muitas vezes você vai estar sinalizando ali pH em torno de 5,5. Quero exatamente esse pH fisiológico aqui. Mas, às vezes, o pH ideal para aquela formulação de todos aqueles princípios ativos que você colocou, ele é um pouquinho a mais ou um pouquinho a menos. E aí, vai ter que colocar outros componentes químicos para chegar naquele pH, vai deixar uma maior carga química, enfim. Então,
só sinaliza ali, não precisa sinalizar na verdade, tá bom? Você só vai sinalizar o pH quando você quiser um pH específico daquela formulação, tá bom? Máscaras de manutenção, um produto pontual clareador, um sabonete específico que você precisa, tá bom? Sabonete eu sempre gosto de sinalizar o pH, tá? E máscaras, obviamente, máscaras de manutenção também, tá? Buenas, pegaram aqui, meus amores? Deixa eu colocar minha aguinha na minha coisinha. Meus cabelinhos estão arrepiados, ó. Não fiz chapinha, esse cara tudo, ó. Ainda não estou acreditando que eu deixei rolando ali por 15 minutos e no silencioso. Não acredito! Pois o pessoal vai ter que pegar esse áudio e ligar no outro. Olha, coitada da minha equipe. Exemplo de pele que posso diminuir o pH. Ótima pergunta, Mayra. É Maíra, né? Maíra. Ótima pergunta, Mari. Vamos aqui, ó. Exemplos de peles que você pode diminuir o pH. Por exemplo, você está tratando uma pele acneica. Sabe aquele caso que eu postei pra vocês semana passada, de uma pele extremamente acneica, de uma paciente de consulta online, dei toda a explicação pra vocês ali nos stories? Aquele ali é um tipo de pele que eu já entro desde o primeiro momento com uma máscara com uma ação mais secativa. Se nós... Não, eu não tô ao vivo no YouTube, eu estou gravando pelo YouTube. Mas eu deixei o tempo rolando aqui, tava silenciado o microfone. Agora eu já não sei mais o que tá acontecendo aqui, entendeu? Eu acho que não tá rolando, porque... Enfim, depois o pessoal vai ter que ver o que eles vão fazer aqui. Enfim. Aquela pele que eu mostrei pra vocês, ela já é uma pele que eu entro com máscaras de manutenção, já no primeiro momento, um pouco mais acidificadas, digamos assim. Porque eu vou entrar ali com um ácido salicílico, por exemplo, e aí a faixa de ação do ácido salicílico é num pH um pouquinho mais ácido. Eu já vou provavelmente entrar ali com uma ação do Verochic, uma ação do ácido tranexâmico lipossomado para tratar aquela hiperpigmentação pós-inflamatória. Então todos esses são componentes que eles se comportam melhor nessa ação de renovação num pH mais ácido, por exemplo, tá? Agora, se é uma pele, por exemplo, uma pele que ela não apresenta melasma, é completamente diferente disso, tá? O melasma, a gente atende pacientes que elas vêm já de uma ação com muito ácido na rotina delas, muito ácido. É ácido no sabonete, é ácido no produto diurno, é ácido no produto noturno, é ácido nisso, é ácido naquilo. O melhor tratamento para pacientes com melasma, sabe o que é? Tira os ácidos dessa mulher. Tira. Só tira. E deixa um bom produto de hidratação, nutrição, reposição de barreira, ação antioxidante. Depois, aí de uns 15, 20 dias, você começa a introduzir novamente aí na rotina skincare dela, pontualmente em cima das lesões, algum tipo de clareador, de produtos para uniformizar. Mas no primeiro momento tira, tá? Então são coisas diferentes. E aí, nesses casos, por exemplo, de pacientes com melasma, grande parte dos despigmentantes, eles também são mais funcionais num pH levemente ácido. Mas para vocês terem aqui, ó, pH de home care, tá? pH de home care não pode baixar de 4. Não pode baixar de 4. Ah, Grazi, mas eu fiz aqui uma máscara de manutenção para minha paciente e eu quis colocar num pH de 3,5. Bom, ela já tá fazendo um peeling e você precisa saber disso. Mesmo num pH 4, dependendo do que você colocou naquela máscara, você já pode estar fazendo um peeling, tá? E aí não é 100% seguro para uma paciente fazer isso no skincare. E outra, máscaras de manutenção com pH ali na faixa de 4, né? Se eu não confio na paciente, eu não prescrevo. E eu falo isso para elas em consulta. Ó, o pH é de acordo com a nossa confiança. Se você se comportar com essa máscara aqui, tá bom? Aí eu sigo prescrevendo e também a gente ajusta o pH dela. Agora, se não, nada feito. Por quê? A máscara, pessoal, ela é um produto mais... É que nem máscara de cabelo, né? Você compra lá o seu shampoo, seu condicionador e a sua máscara de fazer hidratação, não é assim? Se você usar aquela máscara de cabelo todo santo dia, o seu cabelo vai ficar pesado, vai dar um efeito completamente reverso nos seus cabelos ali. Então a máscara, ela é um produto extremamente concentrado, mais potente para você usar de vez em quando.
Se você lava o cabelo de 2 a 3 vezes na semana, ok, tudo bem. Agora, se você lava o cabelo todos os dias e usa aquela máscara, não vai dar certo. Assim é a nossa pele. Quando nós estamos desenvolvendo uma máscara de manutenção, nós aumentamos ali a concentração daqueles princípios ativos, ajustamos o pH para ela se tornar um produto mais potente, ok? Agora, a paciente, quando ela usa aquela máscara, a primeira coisa que ela pensa assim, meu Deus, como que eu não usei esse produto antes? A minha pele está perfeita, eu vou usar todos os dias. É isso que passa na cabeça dela. A minha pele melhorou, eu vou usar todos os dias isso aqui, tá entendendo? Porque ficou perfeita. E aí, o que acontece? A acne cosmética vai dar processo reverso, vai inflamar, pode descamar, pode acontecer um desastre na pele dela. Porque aquilo ali não foi feito para ser usado todos os dias. Tá entendendo? Então, você precisa ponderar o que você está escrevendo e qual é o pH seguro para aquela paciente. Eu tenho algumas pacientes que são bem danadas e elas sabem disso. E eu aviso elas, não porque tu já me aprontou. E elas sabem, eu falo mesmo, eu não tenho dedos com as minhas... Assim como eu não tenho dedos aqui com vocês, eu não tenho com as minhas pacientes. Pois ela me manda a foto lá, ai, minha pele tá descamando, eu disse, usou a máscara errada. Há quantos dias tu tá usando a máscara sem parar? Ai, eu usei 3 dias seguidos. E qual foi a recomendação que eu passei na prescrição? 2 vezes na semana. Quem está errado aqui? É isso, tá? Porque ela tá colocando a pele dela em risco ali, tá bom? E aí quando ela retorna, vocês acham que eu vou prescrever aquela máscara num pH 4 pra ela? Claro que não, vou colocar lá num pH 4,5, 5. Se ela usar todo dia não vai ter problema. Tá? Então isso vocês vão pegando aí com as pacientes de vocês também e conhecendo. Se você tá com uma paciente mais danada, é óbvio que você não vai brincar um pouco mais com a máscara ali, tá? Pegou uma paciente um pouco mais consciente, é claro que você vai conseguir jogar com esse pH, tá? Casos que você consegue trabalhar aí, então, respondendo a pergunta da colega, peles extremamente acneicas, no momento ali, peles com hipercromias, né, pós-inflamatório, daqui a pouco até melasma ali, que são disfunções de discromias, né, pontual, a depender do estágio do tratamento daquela paciente, tá bom? Fez sentido para vocês? Outro ponto importante... separar, tá bom? Às vezes, as formulações nessas prescrições, pessoal, eu fiz estágio recentemente na farmácia e por isso foi uma bênção, assim, né? Porque a gente aprende muita coisa nos bastidores, né? Tem coisas que, é o que eu digo, né? O campo de batalha, ele te dá um conhecimento que nenhum outro lugar ele vai te dar. Tem informações extremamente importantes que eu aprendi lá, que eu já até tinha um pouco de noção, vou dizer pra vocês, mas que você não encontra em coisas na internet, por exemplo, em um artigo científico, em um livro, porque é campo de batalha, é realidade, é o que está acontecendo ali diariamente, tá? Então, o pessoal recebia muitas prescrições com tudo junto, o que é tópico, o que é oral, tudo na mesma prescrição. Aí vinha assim, ó, olha a bagunça, claramente um profissional que tem TDAH. Eu tenho, mas eu organizo a minha bagunça, tá bom? Ali, ó, aí vinha lá, produto de uso oral, aí a prescrição de uso oral, aí em seguida vinha uma prescrição de uso tópico, aí em seguida vinha outra prescrição de uso oral e em seguida outra prescrição de uso tópico. Por que não organizou essa prescrição com primeiro o que é tópico, depois o que é oral e vice-versa? E outro ponto, qual é a posologia daquele nutricosmético, qual é a forma de uso daquele cosmético que você está prescrevendo para o seu paciente, tem que estar descrito na prescrição e também no plano de tratamento que você manda para a sua paciente. Para minha prescrição não ficar muito longa, os produtos de uso tópico eu escrevo para ela no plano que eu envio para ela. Então vai estar lá, rotina skincare personalizada. Sabonete, a quantidade e o modo de uso. Produto diurno, quantidade e modo de uso, tá bom? Isso eu coloco para ela no plano dela, para a prescrição não ficar muito grande, tá bom? Agora, quando é nutricosméticos, coloca ali, tchê. É para tomar todos os dias, não é para tomar em jejum, é para tomar perto de alguma alimentação, não é? Qual é a orientação daquilo ali? Sabe por que isso é importante? Olha, minha irmã, tá? Minha irmã aprontando isso daí comigo. Ela esteve aqui ontem, ela nem deve lembrar dessa história. Deve lembrar porque o rosto dela ficou um vermelhão só. Eu mandei as prescrições. E aí, mais um ponto, né? Nós estamos acostumadas com os produtos. O que é cada embalagem, o que não é cada embalagem. Aqui, ó.
Ah, tô sem a minha de sabonete, mas vai essa daqui só pra eu exemplificar. Isso aqui é um borrifador, né? Mas a gente tem aquele sabonetinho que tem a espuminha por cima, não tem? Aquele que aperta e tem a escovinha e faz a espuminha, sabe? Pois bem, pra minha irmã, me encheu o saco, queria uma prescrição lá, porque muitas vezes eu mando pra ela, ela não manda nem fazer, né? Aquela coisa do, como é que é, de casa, espeto de, não sei falar, aquela gíria lá, eu esqueci o nome. Como é que é? Que eu não sei do carro, não, me esqueci. Se vocês lembrarem aí, santo de casa não faz milagre, mas a minha irmã é assim. Aí o que acontece? Prescrevi pra ela lá, ela mandou fazer, eu falei assim, todas as outras vezes eu mandei fazer, dei os produtos pra ela, não usou. Eu falei assim, não, agora eu vou te dar a prescrição, tu manda fazer, tu paga e aí tu vai sentir a dor no teu bolso, né? Pra tu usar os produtos. Pois bem, prescrevi pra ela uma espuminha, santo de casa não faz milagre, casa de ferreiro, espeto de pau, mas é isso. Aí o que acontece? Tava lá na prescrição dela um produto diurno, que vem naquelas embalagenzinhas, né, de pump, ok? E a embalagem de sabonete, que é uma que você aperta, faz uma espuminha e lava o rosto com aquilo ali. Na minha cabeça eu pensei assim, cara, ela sabe que isso aqui é um sabonete, obviamente que eu não vou escrever que isso aqui é um sabonete. Pois o que ela tava fazendo? Gente, ela tava passando o hidratante dela, e real isso aqui, tá bom? Presta atenção. Ela tava passando o hidratante no rosto e passando a espuma do sabonete por cima e indo dormir com aquilo na pele. Dado ali, no segundo dia que ela fez isso, é claro que a pele não suportou e ela me mandou uma foto. A gente se chama de bicho. Ela disse assim, bicho, eu acho que esses produtos não deram certo na minha pele. A minha pele tá toda empipocada. Eu disse, impossível, tem alguma coisa errada aí. Como é que tu tá usando esses produtos? Aí eu passo o primeiro, espero secar um pouquinho, depois eu pego a espuminha, passo e vou dormir. Eu disse, mas tchê, a espuma é um sabonete. Cara, surreal. Ela assim, mas também, tu não me avisa as coisas, tu acha que todo mundo sabe o que tu faz. Eu falei assim, realmente tá completamente errado, entendeu? Foi obviamente erro meu, mas eu pensei, gente, é tão óbvio, isso aqui é uma espuma, né? Não, não é óbvio, tá? As pessoas não são obrigadas a saber o que é um produto cosmético. Ela está buscando a sua ajuda ali, o seu auxílio, para que você explique para ela. E, inclusive, isso é uma coisa que eu detesto, é chegar nos lugares e perguntar sobre algum produto ou serviço que eu não tenho conhecimento e a pessoa achar que eu sei tudo e não me explicar. E eu cometi esse erro com a minha irmã. Tá bom? E aí depois, obviamente, eu falei assim, não, cara, ó, aqui é o sabonete, tu vai lavar o rosto com ele, que é essa espuminha, e depois tu vai passar o teu hidratante. Aí, obviamente, a pele respondeu positivamente, tá? Então, explicar para sua paciente, isso precisa estar descrito em algum lugar. Na hora da consulta, pessoal, são muitas informações que nós passamos ali para os nossos pacientes, certo? Então você precisa ter um lugar organizado para enviar para ele todas essas informações, modo de uso do produto, que seja um nutricosmético. O nutricosmético a gente já falou, né, no nosso café anterior, para quem perdeu, inclusive, um episódio incrível para você aí também não errar em várias coisas que acontecem com os nutricosméticos, sabe? Mas para você, principalmente, blindar a sua prescrição, né? Ter uma prescrição aí blindada realmente. A pessoa que recebe a sua prescrição vai olhar aquela prescrição e vai dizer assim, essa daqui é uma prescrição de profissional, não é de amador aqui, não estamos falando de amadorismo, tá? E principalmente para você proteger o seu paciente, né? A saúde do seu paciente, tanto tópica quanto oral ali também. O que eu faço, né? Geralmente eu separo. O que é prescrição tópica vai numa única prescrição, o que é prescrição oral vai em outra prescrição, eu não coloco na mesma folha, até para não dar confusão para o paciente, né? Às vezes ele quer repetir a formulação, se ele está autorizado para, ele vai conseguir fazer isso, né? E aí, nutricosméticos não tem como repetir, né? Geralmente eu coloco ali não repetir de jeito nenhum a prescrição e é isso, tá? Dúvidas, meus amores, sobre prescrições aí? Dúvidas? As alunas do curso Fórmula Home Care, dentro do módulo de cosmetologia, vocês têm aulas completas lá de como fazer parceria. Ai, gente, eu tenho uma novidade para falar para vocês. Eu não posso falar ainda, na verdade, né? Essa novidade eu vou conseguir falar para vocês em fevereiro, março, mais ou menos, tá? Especialmente para as alunas do curso Fórmula Home Care, eu acho que vocês vão surtar. Juro por Deus. Eu ainda estou me acostumando com essa novidade que eu vou contar pra vocês. Vocês vão surtar real.
Pamela, já respondo, tá? Buenas, meus amores. As alunas do curso Fórmula Home Care têm esses conteúdos lá dentro do módulo de cosmetologia, como fazer parcerias com farmácias de manipulação, como desenvolver uma prescrição magistral de alta performance, passo a passo para fazer a sua prescrição, linha de raciocínio para desenvolver uma prescrição cosmética, tá bom? Tem tudo lá para vocês, tá? Vamos aqui por partes, tá bom? Pamela, maravilhosa. Tem alguma quantidade mínima e máxima para os nutricosméticos? Tu diz na mesma cápsula? Eu sigo por essa linha, só que menos. Então, por exemplo, eu gosto de separar por famílias. Como é que eu vou explicar isso para vocês? Ó, eu já peguei prescrições de outros profissionais, né? O Silvio é um, né? Que agora... o Silvio, ele confia tanto em mim, gente. Olha, pobre esse homem. Que ele vai em qualquer médico que ele vá, ele traz a prescrição e ele pede para eu revisar. Olha a confiança desse homem no meu trabalho. E aí o que acontece? Já peguei prescrições de outros profissionais que eles colocavam tudo na mesma cápsula ali. O que era para ser tomado longe da refeição, o que era para ser tomado próximo à refeição, o que era para ser tomado em jejum. Como que você vai colocar tudo isso na mesma cápsula? Não tem como. Tem que separar, ok? O que eu gosto de fazer? Tem muitos profissionais que fazem multivitamínicos, por exemplo. Então, vamos lá. Colocam vitamina B6, vitamina B12, colocam ferro, colocam vitamina C, colocam magnésio, tudo no mesmo composto ali. Eu gosto de fazer só de magnésio, né? Então, coloco diferentes famílias de magnésio ali. Gosto de fazer só da vitamina B, tá? Então, coloco toda a família das vitaminas B ali. Eu gosto de separar por esses mecanismos. É um inibidor de apetite. Então, a gente vai trabalhar só com quem tem esses mecanismos aqui. Daqui a pouco, princípio ativo para agir em gordura abdominal, né? A gente vai trabalhar só... Eu gosto de separar dessa forma, assim, fica mais organizado. Até porque eu não trabalho com o uso, né, de suplementos, vitaminas, minerais, etc. todos os dias com o meu paciente, né? Eu vou jogando aquilo na rotina dele, tá bom? Então, eu sigo mais ou menos essa mesma linha aí, só que menos. Geralmente, trabalho ali com 2, 3 princípios ativos na mesma cápsula, no máximo dos máximos 5, estourando já. Porque senão fica muita cápsula. Então, vamos supor, você colocou 5 princípios ativos lá, o total, sei lá, deu 500 miligramas daquilo ali, entendeu? Às vezes ele tem que tomar 2, 3, 4 cápsulas. E aí a gente entra lá na questão do risco químico, né, do organismo e etc, tá? Então, mais ou menos por esse ponto aí. Lu Andrade, sou dentista e agora depois do Fórmula Home Care vou ser dentista e cosmetóloga. Tem muito a ganhar aí, Lu. Posso prescrever nutricosméticos? Sim, tá, Lu? Vocês dentistas são também a área das profissões aí da área da saúde que tem um grande poder de prescrição. Bom, se agora vocês podem, Lu, prescrever até Mondiaro, Ju. Não que eu concorde com isso, mas vocês têm um grande poder de prescrição também, tá? Tanto de uso tópico quanto de uso oral, então sim, né? Tem muitos cosméticos que pode sim, sem problema nenhum, tá bom? E eu tenho certeza que vai agregar muito na tua profissão aí, principalmente nessa parte que agora vocês estão desenvolvendo da área da estética, tá? Sim, Bia, esse vídeo vai para o YouTube, tá? Depois o pessoal vai ter que juntar um áudio no outro. Como eles vão fazer, não saberemos, tá bom? Mas a minha equipe resolve. Grazi, dentro do Fórmula Home Care tem bastante ativos. Escolher quantos ativos para trabalhar no início refere-se a cada disfunção, refere-se a cada mecanismo de ação que você busca. Então, por exemplo, preciso de um princípio ativo para reposição de barreira, ok? Preciso de um princípio ativo para aumentar umectação e hidratação, ok? Então, qual é o princípio ativo que eu vou buscar para repor barreira? Qual é o princípio ativo que eu vou buscar para umectação e hidratação, tá? Tem aulas sobre isso também dentro do curso, tá? Explicando a linha de raciocínio ali para vocês. Pamela, gratidão de nada, minhas maravilhosas amores. Hoje, graças a Deus, minha última aula... gritos, palmas, felicidades.
Graças a Deus não estou nem crendo, amigas do céu. Não sei como que vocês chegaram nesse dezembro e eu tenho me perguntado todo santo dia como que nós chegamos aqui no meio dessa loucura, mas vai dar tudo certo. Preciso sair um pouquinho antes com vocês aqui, tá bom? Fica aí o nosso conteúdo sobre prescrições. Vamos, só pra finalizar, me deem 5 minutinhos aqui que a gente vai falar sobre a prescrição de produtos industriais, que eu coloquei na minha lista. Deus o livre, não pode. Não posso encerrar sem falar isso aqui, ó. Prescrição de produtos industriais. Como que é feito, tá? Como que é feito, antes de eu finalizar com vocês aqui. A prescrição de produtos industriais, eu, Grazi, gosto de mandar opções para a paciente. Exemplo, eu estou prescrevendo para ela um sabonete. Eu nunca vou dar uma opção de sabonete. Porque às vezes a paciente ela vai naquela farmácia, não tem aquele maldito sabonete, aí fica a paciente tendo que rodar, achar, porque ela não achou aquela porcaria daquele único sabonete, tá entendendo? Então eu sempre coloco ali para ela de 2 a 5 opções de sabonetes dentro do que ela pode utilizar de produtos industriais. A mesma coisa eu faço com um protetor solar. A mesma coisa eu faço com um hidratante secundário, por exemplo. Então agora no verão eu pego pacientes que viajam muito, então elas estão toda hora ou indo pra praia ou viajando pra fora. Aí vamos supor que o produto dela terminou, ela tá viajando e o produto dela terminou. Ela não tem como mandar fazer aquele produto novamente, então eu já coloco ali os produtos industriais que ela pode estar utilizando também, tá? Então quando são produtos da indústria, lá no planinho que eu mando pra ela, eu mando quais são os produtos industriais que ela pode vir a encaixar ali no tratamento dela, caso precise, ok? Só para vocês entenderem aí. Lu, atendo muita paciente que faz uso de hormônios e por isso cresce muito pelos na área do queixo. Isso é bem comum, né? É bem comum. Depilação a laser, né, Lu? Se elas não tiverem hiperpigmentações, vai ajudar muito e tem alguns princípios ativos que ajudam a retardar o crescimento do pelo. Eu posso pegar depois o nome certinho, mas tem um deles que, se eu não me engano, é o TGP2 peptídeo, me corrijam se eu estiver errada, tá? Mas se eu não me engano, o TGP2 peptídeo, ele tem essa característica de atrasar o crescimento do pelo, se eu não me engano, tá? Preciso confirmar essa informação. Certo, meus amores? Então falamos dos produtos industriais aí. Na quarta-feira, nos vemos aqui novamente. Para as meninas que estão assistindo esse TGP2 peptídeo, as meninas confirmaram aqui. Ó, se você estiver assistindo esse conteúdo pelo YouTube, meu amor, já deixa o seu like aqui, se inscreva no nosso canal. 2026 nós temos uma projeção ainda mais intensa, ainda maior aí pro YouTube. Se você está escutando esse conteúdo pelo Spotify, avalie o nosso Spotify, tem as estrelinhas lá. É muito importante para nós cada avaliação, cada inscrição. E se você gosta do nosso conteúdo aqui, se o meu conteúdo de fato agrega aí na sua prática clínica, no seu dia a dia, compartilha com mais pessoas, me deixa saber, me marca lá nos seus stories, que será um prazer também estar conhecendo mais de vocês, ter afinidade pelos nomes de vocês aqui nos nossos cafés, tá bom? Que nós tenhamos aí uma segunda-feira abençoada, iluminada, muito, 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 muito próspera. Que os bons anjos aí coloquem a mão sobre vocês, sobre o negócio de vocês, que eles abram todas as portas da prosperidade, das oportunidades e que os nomes de vocês estejam aí entre os maiores nomes do nosso mercado. É isso que eu desejo pra mim todos os dias e é isso que eu desejo pra você também, tá bom? Outra coisa, tirem print aqui, me marquem. E eu gosto de fuxicar o Instagram de vocês lá, tá? Me marca nos seus stories lá pra depois eu fuxicar vocês. Beijo, amo vocês. Até quarta-feira.